nós estamos todos, os centros espíritas ligados à União das Sociedades Espíritas de São Paulo, estão comemorando o mês de Allan Kardec com palestras nos centros espíritas. E a programação toda dos centros espíritas que estão participando, eu coloquei lá na frente, tem um painel com todos os centros que estão participando, os centros que vão receber os palestrantes. Haverá uma troca de palestrantes entre os centros espíritas. Daqui do Grupo Espírita Caibaxútil foi o Hugo fazer uma palestra no outro grupo espírita, e aqui no Grupo Espírita Caibaxútil, quem veio fazer a palestra é o nosso companheiro, peraí, deixa eu pegar só o papel para eu não falar errado o nome dele aqui. O nosso companheiro Silvio Costa. Ele vem fazer a palestra no dia 18 de outubro, às 20 horas, Imortalidade da Alma. Então, todo o trabalho que está sendo feito em comemoração ao mês de Allan Kardec. Todos os anos, a USE, a União das Sociedades Espíritas, da Distrital Jabaquara, reúne todos os grupos espíritas do distrito e faz essa comemoração do mês Allan Kardec. E cada um dos centros espíritas disponibiliza um palestrante, ele vai até os centros, e aqui no Grupo Espírita Caibaxútil será no dia 18/10, às 20 horas. Não na próxima terça-feira, na outra, onde nós vamos receber o nosso companheiro aqui, Silvio Costa, que vai falar sobre a imortalidade da alma. Então convidamos todos a participar para assistirmos a palestra dele e prestigiarmos também, na medida do possível, os outros grupos espíritas que estão lá na entrada. Ao lado do cartaz do almoço fraterno, que vai ser no próximo domingo. Também gostaria de lembrar a todos que nós vamos ter o almoço fraterno no próximo domingo, dia 9, um almoço na creche Lar do Alvorecer, e contamos também com a presença de todos, aqueles que desejarem comprar um ingresso, que desejarem nos ajudar nas obras assistenciais, porque o almoço ele é a arrecadação para as obras assistenciais do grupo. Vai ser temático. E é um almoço temático, como todos. Nós estamos procurando fazer almoços temáticos agora, e vai ser um almoço árabe. Então nós vamos ter tanto pratos vegetarianos, como pratos para os que não são vegetarianos. Então atende toda a população. Então nós contamos com a presença de todos lá. Vamos participar, vai ter bazar, tem um bazar, um belo bazar para todos poderem comprar artesanato feito pelo Clube de Mães, pelo Secor, enfim, por outros trabalhadores do grupo. Tá? Então nós vamos dar continuidade ao estudo no capítulo 28, na prece pelos espíritos em arrependimento. E como é bonito quando um espírito se arrepende, não é verdade? Nós notamos isso no trabalho do desenvolvimento mediúnico, quando eu estava lendo aqui o prefácio de Allan Kardec. Quando nós estamos num trabalho mediúnico, não importa quantas vezes esse espírito venha, mas quando nós notamos que começa a haver um arrependimento, todos nós sentimos essa vibração. Nós, médiuns que estamos psicofônicos, que estamos dando passividade para esse espírito, sentimos alguma mudança no comportamento dele. O médium doutrinador, o médium esclarecedor, doutrinador, sente também isso. Certamente os espíritos que estão trabalhando do outro lado, juntamente com esse médium, com essa equipe mediúnica, que vem oferecer só o pouco que nós podemos oferecer, porque ainda nós temos bastante dificuldade no nosso trabalho, mas todos nós sentimos. Como é bonito quando há o arrependimento. Mas existe uma coisa também: o arrependimento não isenta a pessoa das faltas que ela cometeu. Isso é muito bonito também. Como nós estamos no mês de Allan Kardec, se nós formos buscar no livro Céu e Inferno, nós vamos ver que no capítulo 8, existe no capítulo 8, se chama Código Penal da Vida Futura.
é um código de leis para a vida futura que Allan Kardec traz para nós de uma forma espetacular. Se nós seguíssemos esse código penal da vida futura no planeta, nós não teríamos uma série de problemas, porque entenderíamos como se processa todas essas leis que regem a reencarnação, o homem na Terra e tudo mais. Porque o espírito, ele se arrepende, ele vem, ele pratica o mal, vamos dizer assim, ele pratica o mal, ele se arrepende. É o primeiro estágio do progresso desse espírito, da evolução desse espírito, é o arrependimento. E a partir daí, ele sofre, ele se arrepende, ele sofre, porque acontece o que com ele? Que Kardec explica nesse capítulo do céu e inferno. Ele sofre porque ele começa a vislumbrar o erro dele e ele passa a se modificar, ele se arrepende daquilo. E aí ele passa para o segundo estágio, que ele vai até aquele espírito aquele encarnado, aquele espírito que ele prejudicou, e ele pede desculpas. E aí o que acontece? Ele pede desculpas, ele passa para um outro estágio, o arrependimento, a desculpa, e aí ele passa para um outro estágio. O estágio que ele tem que fazer algo no bem para que ele possa evoluir, para que ele possa resgatar aquela dívida que ele contraiu, resgatar aquele momento errado, aquilo que ele cometeu. Então, é muito bonito, vale a pena pegar o céu e o inferno, ler o capítulo 8, Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que Allan Kardec vai descrevendo ponto a ponto qual o Código Penal da Vida Futura. Como nós devemos proceder quando nós infringimos a lei. É muito bonito, vale a pena pegar e entender que nós só evoluímos, que nós só deixamos essa fase de arrependimento e de perdão, nós só deixamos e seguimos em frente com a prática do bem. Nós precisamos praticar o bem para anular o mal que praticamos. E é muito bonito, vale a pena pegar esse capítulo, a nossa homenagem ao mês de Allan Kardec, ao livro Céu e Inferno, belíssimo livro da codificação, que traz esse capítulo 8, Código Penal da Vida Futura. E Allan Kardec mesmo no prefácio desse item para os espíritos em arrependimento, ele fala, no prefácio, né? Prece para os espíritos em arrependimento. Prefácio, item 73. Seria justo colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento. Desculpa, seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não o são, desde o momento em que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começam a gozar de uma felicidade relativa. Então, o primeiro passo, a gente não pode, ele mostra que nós não podemos julgar esses espíritos, em momento algum eles podem ser julgados, porque todos nós somos passíveis do quê? De arrependimento. E quando nós nos arrependemos, foi aquilo que eu falei, nós entramos no primeiro estágio. E depois nós vamos estágio a estágio, até o quê? Até o momento que reconhecemos as nossas faltas, lamentamos e deixamos de ser esses espíritos infelizes e passamos a ser espíritos mais felizes, praticando o bem, e na prática do bem nós alcançamos a evolução espiritual. E aí nós reencarnamos, e como é importante a reencarnação. Como é importante nós entendermos a reencarnação. Aí nós reencarnamos, aí todos nós chegamos aqui no planeta com algum objetivo. Ainda que a nossa reencarnação seja uma reencarnação que nós
não percebamos o motivo, como nós reencarnamos e desencarnamos, mas todos nós temos um objetivo na nossa encarnação. Um objetivo certo, um momento certo. Reencarnamos, somos auxiliados pelos nossos mentores, mesmo aqueles que ainda não podem manter um compromisso mais sério, vamos dizer assim, no plano espiritual, reencarnam com objetivos certos. Reencarnam para reparar faltas e que cometeram e que têm que reparar porque estão em dívida com a lei, com as leis. Estão em dívida com as leis divinas. Então nós, em dívida com as leis, reencarnamos e temos um objetivo. Semana passada a Sandra falou sobre os suicidas, e tem um caso assim bastante interessante. O Chico, ele tem 2 livros, assim, tem 2 livros muito importantes para o nosso estudo. São 2 livros onde ele, por instruções psicofônicas, inclusive o livro se chama Instruções Psicofônicas e o outro Vozes do Grande Além, o Chico deu oportunidade aos espíritos se comunicarem, e lá nesses 2 livros, esse trabalho aconteceu do ano de 1954 a 1956. Houve todo um trabalho de gravação feito com alguns que frequentavam essas reuniões. Eles gravaram essas mensagens. O Oceano Vieira de Mello resgatou essas mensagens. Nós temos um DVD aí que se chama Vozes do Grande Além, com 39 mensagens, um espetáculo de DVD onde nós vamos ouvir, através da voz do Chico, a voz de André Luiz e de outros espíritos, Meimei, e inclusive esse trabalho foi feito no Centro Espírita Meimei. Foram 2 anos de trabalho do Chico, de trabalho psicofônico dele, foram gravados, e aí foram gravadas essas mensagens. E entre essas mensagens, aí depois eles transformaram num livro, em 2 livros na verdade. O primeiro deles saiu em 1955, que é Vozes do Grande Além. E depois o outro livro, Instruções Psicofônicas, ou vice-versa, não me lembro direito agora. Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São 2 livros que devem constar na nossa cabeceira. São livros que nós merecemos ter uma atenção assim muito grande para eles. E, obviamente, o DVD lá do Oceano, lá que ele fez, lá da Versátil, que traz todas essas mensagens. E numa dessas mensagens, aonde nós vamos entender que esses espíritos precisam de preces, em todos os momentos, não é só nos momentos que nós fazemos aqui, em todos os momentos, no nosso trabalho, na faculdade, todos nós somos rodeados de espíritos. E esses espíritos, há entre esses espíritos que nos rodeiam, aqueles que necessitam de preces. Tem um caso muito interessante nesse livro, Instruções Psicofônicas, que se chama Um Caso Singular. E o Chico deu a mensagem dele na noite de 1º de dezembro de 1955. O espírito se chama Luiz Alves e ele veio contar a história dele. Naquele momento em que, depois que passou o trabalho, todos nós que frequentamos as salas de desenvolvimento mediúnico, nós sabemos que no final há um momento para os espíritos se comunicarem, deixarem as suas mensagens, os seus esclarecimentos para nós, para a nossa vida, para o nosso conhecimento e para nós refletirmos também, meditarmos sobre o trabalho que é feito. E esse espírito Luiz Alves, ele se comunica na noite de 1º de dezembro e ele conta o seguinte, que ele é um suicida, ele é um espírito de um suicida. Ele conta que ele veio com o propósito, reencarnou com o propósito de socorrer os doentes. Então ele veio como enfermeiro. Só que quando ele chegou no 35º ano da vida dele, o que aconteceu? Ele era uma pessoa só, uma pessoa pobre, e ele não resistiu e suicidou-se. Suicidou-se, e aí o que aconteceu?
ao invés de pegarem, como ele não tinha ninguém, ele não tinha nenhum parente, pegaram o corpo dele e levaram para uma faculdade de medicina. E lá, na faculdade de medicina, ele passou a servir como objeto de estudo. Por isso que nós não podemos esquecer que todos nós nascemos com um propósito. O propósito dele era o quê? Tarefa de socorro aos doentes. E ele é levado para essa faculdade de medicina, e lá ele sofre todo tipo de, ele diz lá, de humilhações, porque entre os alunos, primeiro ele ficou ligado ao corpo dele, durante todo esse tempo, que ele permaneceu, o corpo dele permaneceu na faculdade de medicina durante 26 anos. E o espírito dele permaneceu ligado ao corpo durante 26 anos. Então ele começou todo aquele processo onde ele chorava, gritava, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Depois ele entendeu o que estava acontecendo, e aí o corpo dele passou a ser utilizado para as faculdades de medicina. Quem é médico sabe, eu não sou médico, mas quem é médico sabe, e nós que estamos dentro das universidades, nós que estávamos dentro das universidades, nós sabemos que nas faculdades de medicina, de psicologia e nas faculdades onde lida com a parte de biologia e tudo mais, são levados corpos para o estudo. E esses corpos, eles são dissecados, eles são separados, os órgãos são tirados, enfim, e aí esses órgãos são estudados, esses corpos são estudados. Eles servem para quê? Para que os médicos possam entender o que acontece e possam estudar nas vias de fato, vamos dizer assim, com o próprio corpo humano. Então ele disse que no começo ele chorou, gritou. Depois ele passou por um processo onde os alunos começaram a estudar, então havia sarcasmo, havia brincadeiras com o corpo dele. Porque há aquelas pessoas que não têm aquele sentimento, acham que aquele corpo, acham que não há vida, aquele corpo não teve nenhum momento, não teve nada, não houve nenhuma trajetória, ele não nasceu de uma mãe que teve um sofrimento no parto, ele não passou por nada na vida dele. Há aquelas pessoas que acham que morreu, enterra ou manda para a faculdade, ou crema, ou qualquer coisa parecida, esquecem que o corpo tem um valor inestimável, ainda que ele esteja sem o espírito. Olha só o valor desse corpo desse Luiz Alves, aonde ele leva. Então o que acontece com ele? Ele sofre a compaixão, ele passa por ridículo, porque ele está ali em cima de uma mesa, nu, e o espírito dele está acompanhando tudo aquilo. E aí ele descreve lá, eu vou até ler um pedacinho aqui que ele fala, que é interessante. Ele diz assim, muitos me fitavam com piedoso olhar, mas muitos outros me sacudiam de vergonha e sofrimento através dos pensamentos, das palavras com que me feriam e ofendiam a dolorosa nudez. Isso era para estar dentro de uma faculdade de medicina. Essa mensagem era para passar para todos os alunos dentro das faculdades de medicina, psicologia, que vão lidar com o corpo humano. E ele continua. Com o transcurso do tempo, desgastou-se-me a vestimenta de carne nas atividades de cobaia, mas ainda assim, professores e médicos afeiçoaram-se ao esqueleto, que diziam original e bem posto, e prossegui no meu cárcere oculto. Habitualmente assediado por aprendizes e estudiosos diversos, suportava, além disso, constante visitação de almas desencarnadas, viciosas e vagabundas, que me atiravam em rosto gargalhadas estridentes e frases vis. Então ele sofreu durante 26 anos todo tipo de... Há aqueles que têm compaixão, aqueles que fazem prece, até que um professor, num momento, quando já estava só o esqueleto dele, num momento que já havia passado o momento que ele deveria permanecer na Terra,
durante o tempo que ele deveria permanecer na Terra, por mais 26 anos, ele desencarnou com 35, ele deveria ficar por mais 26 anos. Um professor foi, como ele diz aqui, foi abraçado por nosso amigo, por esse espírito que lhe segredou algo confidencialmente aos ouvidos. O professor recebeu aquela inspiração e mandou com que dessem fim àquele esqueleto. Ele retorna ao mundo espiritual, já cumprido o que ele deveria cumprir. Então a gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer que a prece pelos espíritos sofredores em arrependimento, ela acontece em todos os lugares, porque nós estamos constantemente em contato com esses espíritos em arrependimento. Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Só uma pergunta. No livro explica o porquê ele passou por isso, ele fala se ele é culpado ou não. Porque o que acontece com ele é o seguinte, ele veio com um propósito. O propósito de atender no socorro aos doentes. Ele era para trabalhar durante uns 60 anos, mais ou menos, no socorro aos doentes. Só que ele não resistiu, ele suicidou-se. Então, acabou que ele continuou no socorro aos doentes. Indiretamente, ele continuou no socorro aos doentes, porque o corpo dele foi usado para isso. Até o momento que o espírito chegou e falou, agora já cumpriu, inspirou o médico que estava lá, e o médico mandou retirar o esqueleto, deve ter mandado cremar ou enterrar, qualquer coisa parecida, e aí cumpriu-se a fase que ele deveria passar no planeta. Como diz Allan Kardec aqui, podem ter sido maus, mas já não o são desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Ele obviamente percebeu tudo o que aconteceu, durante o período não percebeu, mas após aquele período ele percebeu, e aí passa a ter uma outra vida, ele volta para o mundo espiritual, ele tem o arrependimento, ele tem o processo, aquele estágio do arrependimento, que Allan Kardec fala lá no Céu e Inferno, ele passa por esse estágio, só que é preciso fazer o bem para anular o mal praticado. Ele deve reencarnar, ele vem dar o testemunho dele lá na reunião. Ele dá o testemunho dele, chama. Isso é tão interessante essa mensagem. Ela fica. Nós já estudamos os dois livros aqui. O livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além com a doutora Marlene, aqui nas terças-feiras. E essa mensagem é uma mensagem que marca bastante para a nossa meditação. E aí, para nós meditarmos, que nós precisamos, que não existe nas leis de Deus algum código nas leis de Deus, ou nas leis, como diz Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, algo que nos leve eternamente ao sofrimento, que nos leve eternamente ao inferno, ao sofrimento, a sermos deixados de lado por Deus. Não existe isso. E esse capítulo, da vida futura, no céu e inferno, ele fala tudo sobre isso. Allan Kardec fala todo nesse capítulo, até que ele chega nesse item. E aí, ele faz a prece, ele nos deixa a prece por esses espíritos em sofrimento, que ele diz assim: Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora deseja ouvi-las. Permitir-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de purificar, a fim de atingi-lo. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe força de resistir
aos maus instintos. E a ti, espírito fulano, nossas felicitações pela vossa modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Isso nos lembra, ainda tem mais um pedacinho, isso nos lembra o quê? Nos lembra aqueles espíritos, quando nós chegamos no final dos trabalhos da educação mediúnica, que nós fazemos a prece por aqueles espíritos que foram ajudados. Nós fazemos uma parte dentro desse trabalho, uma grande parte é feito fora, pelos espíritos protetores, mas existe um trabalho que é feito ali dentro da sala de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, de desobsessão, e ali, naquele momento de trabalho que acontece dentro da sala, muito importante. Por isso que nós precisamos, quando nós abraçamos esse trabalho do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica, nós não podemos esquecer, em alguns momentos, de jogar para o alto, falar, eu não vou mais, caiu na mesmice, sabe? Isso eu não tenho, eu não estou servindo para nada ali dentro. Nós não sabemos como se desdobram esses trabalhos, salvo aqueles que podem visualizar. Fora os fluidos que doaram, né? Fluidos, tudo mais. Todo o trabalho que é feito dentro do desenvolvimento mediúnico. Cada um tem um objetivo ali dentro, cada espírito é trazido com um objetivo para ser atendido por tal médium. Como dizia a doutora Marlene, ela falava assim, que desorganizados somos nós. O mundo espiritual, eles são extremamente organizados. Nós que somos um pouco mais esculhambados, mas que o mundo espiritual é extremamente organizado. Organizados e ocupados. Organizados e ocupados. E aí ele continua. Se antes de te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar então de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e, sobretudo, reparar o mal que fizeste. Que está lá no livro Céu e Inferno. Nós vamos encontrar as frases bem parecidas com essa prece de Allan Kardec. E ele diz assim, então terás satisfeito a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma de tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. E é assim mesmo. E é para a gente pegar essa prece, e não, fazer a prece, obviamente, mas estudar essa prece. Porque, como ele diz, como Allan Kardec diz aqui, o primeiro passo está dado. O primeiro passo está dado. Agora é fazer o quê? O primeiro estágio foi cumprido. Arrependimento, pedir perdão, receber o perdão. Só que agora é o quê? Fazer o bem. É trabalhar em benefício de alguém. E cada bem que você fizer, o que vai acontecer, que diz Allan Kardec aqui, uma das tuas faltas será reparada. Como fez aqui o nosso amigo, o Luiz Alves, ainda que indiretamente, ele tinha que passar por aquele momento, ele foi para a faculdade de medicina, e lá na faculdade de medicina, o corpo dele foi usado. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Nós precisamos manter isso na nossa cabeça. Nenhuma das nossas encarnações, em nenhum momento, nós reencarnamos sem algum objetivo. Todos nós temos um objetivo nas nossas reencarnações. Todos nós. Algum objetivo tem.
Onde nós vamos buscar esse objetivo? Dentro de nós. Nós sabemos na nossa consciência aonde esse objetivo deve ser alcançado. Qual esse objetivo? Como ele pode ser alcançado? E aí nós vamos entender que todos nós temos um objetivo na nossa encarnação. Vale a pena pegar o livro Céu e Inferno, ler o capítulo 8, pegar os livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, ler os casos, meditar sobre cada um dos casos. Há mensagens belíssimas também lá, também May, do André Luiz, do Emmanuel, enfim. Pegar, se puder pegar o DVD, comprar o DVD para ouvir, também vale a pena. O Arnaldo Rocha, que é o marido da May, que fez todas essas gravações, ele fez todas as gravações e depois escreveu todas essas gravações que foram feitas, todos esses casos desses espíritos. Então, vamos procurar conhecer essa obra do Chico, tão grande, tem tantos livros, tem tantos ensinamentos, a obra do André Luiz, a obra do Chico, o livro Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Os Espíritos nos trazem inúmeros ensinamentos nos trouxeram inúmeros ensinamentos através de Allan Kardec, de Chico Xavier. Gostaria de lembrar a todos mais uma vez, antes de encerrar, que no dia 18 de outubro, agora que tem bastante gente, no dia 18 de outubro, nós temos aqui no Grupo Espírita Caibachutel a presença do nosso companheiro Silvio Costa, que pertence, do Grupo Espírita que pertence à USE, à União das Sociedades Espíritas, porque nós estamos em plena comemoração a partir do dia 1º de outubro, e ontem com a data de nascimento de Allan Kardec, com a comemoração do nascimento de Allan Kardec e de toda a codificação, de toda a obra que ele deixou, nós estamos comemorando o mês Allan Kardec. E a comemoração é feita nos centros espíritas através da troca de experiências com os palestrantes. Do nosso grupo foi para um outro grupo espírita, desculpa, eu não anotei aqui, eu não lembro, mas está lá na programação, lá na entrada. O Hugo vai fazer uma palestra também, o nosso companheiro Hugo, o Elzi vai fazer uma palestra no outro centro espírita, e nós vamos receber a presença aqui do nosso companheiro Silvio Costa, que vai falar sobre a imortalidade da alma. E vale lembrar também que o mês Allan Kardec está sendo comemorado o ponto de objetivo da comemoração, o foco da comemoração é a Revista Espírita, que foi publicada durante todos os anos, desde 1860 perdão, eu não lembro agora a data exatamente da publicação da Revista Espírita, mas ela foi publicada e o trabalho é feito dentro dessa publicação da Revista Espírita e de todo o conteúdo que foi passado através da experiência de Allan Kardec para a Revista Espírita. Aí o almoço também, dia 9 de outubro, domingo, não podemos esquecer, vamos marcar aí, vamos dar uma força para o grupo, para os trabalhos assistenciais. Aqueles que não puderem ir, se quiserem comprar o ingresso para ajudar, custa R$35. E os que puderem ir, vai ser muita alegria para nós, porque é uma tarde de confraternização, onde nós temos o almoço árabe, onde é feita uma festa, um almoço temático, e nós vamos ter o bazar, onde tem lá roupas, artesanato, todo feito pelo Clube de Mães. Aí o bingo também, você já desligou? E o bingo também, que nós fazemos lá um bingo beneficente lá, tá? Então, oi? A Rifa pode? Tá desligado? Tá gravando. Bom, a rifa todo mundo está sabendo que nós temos. Você desligou? Então desliga. Todos nós sabemos que nós temos a rifa aqui.